Boas noites. Vamos dar início com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, no capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscais e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar, com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Pois bem, foi esse capítulo que deu origem à mensagem de André Luiz e do irmão Saulo, do livro Astronautas do Além, que vale a pena a gente se ater. Então vamos lá. O que fazer? Francisco Cândido Xavier. Cremos que, em vista de muitas dificuldades da nossa época, muitos companheiros, antes da nossa reunião, se referiam à necessidade de uma solução para os nossos problemas mais urgentes.
Que fazer ante as lutas materiais e morais que nos são impostas pelos dias de hoje, em que ocorrem tantas renovações? Que recursos para levantar as energias de tantos amigos que se mostram desencorajados perante as questões aflitivas do mundo em transformação? De que maneira erguer as energias dos irmãos que se sentem incompreendidos ou desalentados? Em que fórmula de atitude encontrar e conservar a tranquilidade? Pois bem, esses questionamentos do Chico, logo em seguida eles abriram na reunião o Evangelho e saiu o trecho que acabamos de ler, né? Terminada a leitura do trecho, André Luiz se manifesta através de uma mensagem que denota o entendimento a respeito do Evangelho, né? Então, de André Luiz, no Rumo da Paz. Se você retirar a sombra da tristeza que lhe cobre o olhar, observará que o sol e o tempo renasceram hoje, a fim de que você possa refazer-se e recomeçar. Não se sabe de ninguém que houvesse conseguido a restauração ou o êxito em clima de desabafo. Sorrir, atraindo dedicações e possibilidades, ou mostrar a face agoniada da irritação, suscitando adversários ou problemas, dependerá sempre de você mesmo. Ódio e medo, inveja ou ciúme, desespero ou ressentimento desajustam a mente, e a mente desequilibrada envenena o corpo. Procure ver o melhor dos outros e dê aos outros o melhor de você, porque o pessimismo jamais edifica. Você receberá auxílio e assistência na medida exata das suas prestações de serviço ao próximo. Receberão ainda, por acréscimo, valiosas bonificações da providência divina. O que ele está colocando é que nós temos que dar o primeiro passo, né? E na medida do que fizermos para o outro, seremos retribuídos por Deus. E ele continua: recordemos que situar-nos nas dificuldades dos outros, de modo a senti-las como se fossem nossas para auxiliar aos outros, sem exigência ou compensação, é a maneira mais justa de garantir a paz. Lembremo-nos sempre de que a criatura humana, seja qual for a condição em que se encontre, conquanto as imperfeições ou fraquezas que ainda carregue, é um anjo em formação, caindo às vezes para levantar-se e aprender as lições do bem com mais segurança. E segundo as leis da evolução, toda a criatura, a fim de burilar-se, é chamada a esforço máximo, no qual a dificuldade e o sofrimento estão incluídos por ingredientes de progresso e sublimação. Por isso mesmo, em quaisquer ocasiões, seja de alegria ou inquietação, fracasso ou refazimento, se aspiramos a seguir para as vanguardas de evolução e felicidade, amor e luz, só nos resta uma solução: trabalhar. Então, aqui é quem surge, né, um conceito, né, muito interessante que repetimos na doutrina, que é sermos anjos em formação, né? E como nós começamos a nossa vida, nossa existência puros e ignorantes, né? Nós estamos zerados no início e, portanto, ao longo das encarnações, nós vamos nos completando, cada um numa sequência, por isso somos todos diferentes. E essa atividade não para. Por quê? Porque ainda estamos incompletos. Quando isto pararia? Quando atingirmos a perfeição, que é a condição simbólica do anjo. E aí se está completo. E aí não há mais o que se preocupar em buscar a completude, né? Na passagem evangélica, até a gente coloca numa sequência assim. Quem busca, acha. Acha o quê? Acha a porta. Quem acha a porta, bate. Bate e a porta abre. E quando a porta abre, o que a gente faz? A gente pede. E
quando a gente pede, nós recebemos. Então, assim, irmão Saulo, né? Ele completa essa trilogia de mensagens do Chico, que nós lemos, do André Luiz. Ele completa com um conceito até mais filosófico, sobre o eu em relação ao outro, né? Eu, tudo que não sou eu, é o outro, né? Então ele começa assim: anjos em informação, anjo em informação. Nossa mente fragmentária dificilmente compreende o ensino espírita segundo o qual tudo se encadeia no universo. O eu nos separa dos outros, das coisas e dos seres. Sentimos-nos, apesar de todas as raízes que nos prendem à terra e de todos os liames que nos amarram aos outros, como seres independentes. Isolamo-nos na trincheira ilusória do nosso eu para enfrentar o mundo e os homens. Não raro, nós nos dispomos a enfrentar a Deus e aos anjos, duvidando de tudo, como se a medida precária, a fita métrica da nossa razão, constituísse o fio de prumo da realidade universal. É a centralização toda em nós mesmos, né? Preferimos a afirmação de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. E o homem, nesse caso, somos nós, e não os outros. Nós preferimos isso à lição platônica de que é Deus a medida única do todo. Essa atitude de isolamento arrogante, que gera o orgulho e a vaidade, fecha-nos no pequenino universo do nosso eu particular. Daí a conhecida afirmação de Sartre, característica do nosso tempo: os outros são o inferno. E como vivemos com os outros, deles dependendo, a eles, amarrados pela estrutura social e pela dinâmica espiritual, sentimos-nos no inferno. A mensagem de André Luiz, renovando a lição essencial do Cristo, vem lembrar-nos que não somos apenas homens, mas anjos em formação. Como homens, sofremos, porque nos situamos na zona intermediária da evolução, entre os animais e os anjos. Nossas angústias, nosso tédio, nosso desespero decorrem do conflito corpo-espírito. Mas nossas esperanças se alimentam das claridades celestes que se acendem progressivamente em nossa alma. Nosso corpo nos isola no mundo, mas nosso espírito nos liga a todas as coisas e a todos os seres. Esse corpo se fecha nas sensações materiais, reduzidas à percepção sensorial, mas nosso espírito se abre nas emoções espirituais que nos dão a percepção extrasensorial. A solução dos nossos problemas está, assim, em nós mesmos. A fase de transição que hoje vivemos na Terra exige de nós a compreensão global da vida. E o caminho para essa compreensão é o serviço ao próximo, que nos liga aos outros, o desenvolvimento das nossas experiências através do trabalho, a busca de uma visão nova da vida como processo evolutivo, em que os fins imediatos são apenas meios para atingirmos a finalidade real da existência. Então é muito interessante para nós espíritas que agora confinados, isolados por uma até determinação governamental, nós temos que, por nossa atitude, por nossa vontade, por nossa iniciativa, rompermos não o isolamento físico de ficarmos conversando com todo mundo, mas o isolamento espiritual em relação aos outros. Nós temos que tomar essa atitude. E como nós rompemos esse isolamento? Orando pelas pessoas, trabalhando pelas pessoas, nos importando com as pessoas, a começar pela própria família, né? Essa família que ficou esquecida por muitos anos nos nossos afazeres cotidianos e que agora se apresentam até como estranhos para nós. E, portanto,
exige uma revisão da nossa atitude, da nossa postura. E é, para tanto, a possibilidade de nos colocar no lugar do outro, desse outro mais próximo, que são os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos colegas, em que o contato não precisa ser físico, ele pode ser através da mídia, da eletrônica, mas ligarmos para saber como é que ele está, se ele está bem, como é que ele está se sentindo com isso, levando a palavra para essas pessoas que são mais frágeis do que nós em relação a suportar esse isolamento, essa solidão muitas vezes. É a hora de nós, espíritas, agirmos por conta própria. Tivemos muito tempo de lições, muitas lições teóricas, muita leitura, muito estudo, muita palestra, só que agora está na hora de andarmos e tomarmos a própria iniciativa de trabalhar em favor do próximo. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade, até a semana que vem. Que a paz de Jesus esteja conosco. Certa vez, disse Jesus: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho for são, todo o seu corpo terá luz. Mateus, o capítulo 6, o versículo é o 22. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Foram criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Com o uso de seu livre-arbítrio, desde o momento em que toma consciência de si mesmo, passa o homem a buscar a felicidade, seja ela material ou espiritual. Faz-se da vida uma correria incessante pela felicidade. Mas onde está a felicidade? Como alcançar essa felicidade? O homem, por incrível que possa parecer, torna-se muitas vezes infeliz buscando a felicidade. Porque no seu caminho, acreditando buscar a felicidade, ele comete crimes, violências, guerras, abusos que só prejudicam a ele mesmo e a sua felicidade pessoal. O homem se perde por caminhos complicados buscando ser feliz. É claro que o conceito humano de felicidade é muito pessoal. Mas nós podemos classificar aqui que a felicidade tem dois aspectos. A felicidade material, que pode ser conseguida pela posse, ou pelo uso dos bens materiais, ou pelo usufruto do que esses bens possam permitir. Ou seja, viagens, cartões de créditos, contas poupudas, salários bons, casas maravilhosas, mordomias, etc. O outro aspecto é o da felicidade moral ou espiritual, que é a saúde, a paz na família, o bem que se faz ao próximo, a consciência tranquila, enfim. O ideal seria o equilíbrio. Por que será que o homem não consegue ser feliz? O homem não vive bem e, não vivendo bem, ele não consegue chegar ao objetivo. Quantos abusos são cometidos pelo homem para ser feliz, sem compreender que vive em busca de ilusões? Como poderá ele ser feliz destruindo o próximo?
Como ser feliz fazendo guerras, matando, roubando, caluniando, mentindo, destruindo lares? E como ser feliz destruindo a si mesmo através dos vícios? Como ser feliz usando drogas, álcool e outros vícios que só nos fazem piores? Como ser feliz através de busca de prazeres fáceis, como o sexo desregrado, os jogos, as orgias, as noitadas, onde o grande prejudicado é o nosso corpo, que é máquina divina, perfeita, criada por Deus para nos servir de instrumento de evolução? O que é a vida senão a oportunidade de crescimento para cada um de nós? Espíritos imortais, filhos de Deus, que quer a felicidade de cada um de nós? A doutrina espírita, entre os vários objetivos que traz, tem ainda a finalidade de nos ajudar a viver bem, a viver melhor, buscando a verdadeira felicidade, mostrando-nos que é possível sim ser feliz, desde que observemos as regras, os limites, a disciplina estabelecida pela própria providência. O tema proposto para hoje seria sobre queixas e reclamações. Mas poderíamos perguntar: o que tem isso a ver com a saúde? Tem muito, tem tudo a ver com a saúde. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 134 até 136, as seguintes afirmações. O corpo é formado por 3 partes essenciais: o corpo material, a alma e o perispírito, que serve de ligação entre o espírito e o corpo. Todas as doenças do corpo são provocadas pelo próprio indivíduo, seja pela má alimentação, pelos abusos praticados, pelo fumo, pelo álcool, pelos tóxicos, enfim, pelos excessos em geral. As doenças que a medicina considera atualmente como incuráveis são trazidas pelo ser humano, impregnados no seu perispírito, e o corpo sofre as devidas consequências. O ser humano necessita urgentemente de cuidar e gostar mais de seu corpo, tanto da saúde física como a saúde mental. E para isso é necessário tomarmos consciência da influência da mente sobre o corpo. Aqui vai entrar a questão da nossa postura diante da vida, diante das dificuldades, diante das dores. Algumas pessoas acreditam que reclamando, xingando, blasfemando, gritando, vão conseguir resolver seus problemas. E é um grande engano. Dificuldades e problemas todos nós temos, e bastante. Façamos dele uma experiência para o nosso progresso. O melhor aprendizado é aquele que tiramos da nossa própria vida. O corpo reflete os componentes mentais, somatizando conflitos que, porventura, lhe perturbam a harmonia, quando as construções psíquicas se irradiam carregadas de pessimismos,
de vibrações tóxicas e inferiores. Ou seja, aquelas pessoas que só reclamam, que vivem dizendo que tudo está ruim, que está doente, que vai morrer, realmente é uma pessoa doente. E se a mente está doente, o corpo também está doente. E isso nós chamamos de auto-obsessão. Pessoas irracíveis que se justificam como sendo apenas realistas, mas que no fundo são fatalistas, porque conduzem em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento, o azedume do negativismo. Essas pobres criaturas, sem que percebam, abrem campo para invasão de elementos microbianos, a saúde dos órgãos, que causam as moléstias de difíceis curas e imprecisos diagnósticos. A medicina, nos últimos anos, vem demonstrando que as pessoas otimistas, alegres, confiantes e solidárias estimulam o seu sistema imunológico, tornando-se mais resistentes aos micróbios daninhos. E, mesmo quando vitimadas por alguma patologia, tais pessoas recompõem depressa suas defesas orgânicas e restauram com maior brevidade a saúde. Lembremos que nós começamos o nosso estudo citando uma frase de Jesus: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho for são, todo o teu corpo será luz. Pois então, o otimista vive melhor que o pessimista. Emmanuel, o querido amigo espiritual, aconselha-nos, em outras palavras, a procurar sempre o lado bom das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. A não observância desse conselho tem levado um grande número de pessoas a viverem num clima de pessimismo. E o pessimista comete um dos maiores pecados segundo o Evangelho, que é o de viver sem entusiasmo. O maior dever da criatura para com o Criador é a gratidão. Gratidão pelo existir, pela alegria de ser e poder participar do grande espetáculo da vida. Essa alegria se manifesta no entusiasmo de viver. A vida, em verdade, é um suceder de experiências que enriquecem a alma e dota-a de faculdades necessárias para cada vez mais ser capaz de perceber a própria realidade e atuar no meio em que se acha. Quem, pois, esteja vivendo sem entusiasmo, pode estar certo de que alguma coisa está errada e precisa ser corrigido. Mente sã em corpo sã. Velho e importante ditado já conhecido de todos nós. Tenhamos bons pensamentos e nobres ideais, para que funcione bem o nosso coração, nosso estômago, intestinos, rins, glândulas internas, numa palavra, para que funcione bem e harmoniosamente todo o nosso corpo. Por tudo isso mencionado, não podemos também nos esquecermos de que nos disse Jesus em Lucas 20, 21. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados aflitos, porque eles serão
consolados. Uma abençoada noite a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Assim seja.